Umas coisas direito. Imbecil. Arruma um negócio direito, nada. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior, mais científico e certificado canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje vamos comentar a situação bem polêmica que aconteceu recentemente envolvendo um pastor que teria supostamente agredido fisicamente e verbalmente sua própria esposa. Mas antes disso, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como este, onde a linguagem corporal é analisada de uma forma mais técnica por um perito facial certificado, já se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha esse vídeo. Sem mais delongas, vamos entender o que é que foi esse caso aí bem polêmico. Acontece que recentemente um pastor de uma igreja evangélica teve seu nome envolvido em uma grande polêmica. No início de uma live que aconteceu recentemente, ele foi flagrado ofendendo verbalmente a sua esposa. Ele solicita para que ela arrume o ângulo da câmera para começar a live, declarando o seu desconforto e insatisfação com esse ângulo, e enquanto ordena que ela arrume, ele profere sua ofensa verbal, dizendo imbecil. Bom, esse pastor veio no dia seguinte comentar a situação e pedir desculpas, para todo o público, para todas as pessoas que seguem ele. E hoje nós vamos observar esse vídeo dele para tentar entender o que é que ele pode ter sentido naquele momento que ele estava pedindo desculpas e até mesmo o que toda a verbalização dele, o discurso que ele deu nesse pedido de desculpas pode significar para a gente na análise não verbal. Lembrando que esse vídeo é só uma análise, uma tentativa de compreender a situação pela ótica da linguagem corporal, ok? Não é uma martelada final, muito menos uma acusação. É apenas uma análise. Vamos dar uma olhada então, o que a gente consegue ver aqui. Umas coisas direito. Imbecil. Arruma um negócio direito, nada. Essas pessoas daqui assim. Aceitem a paz dos... E está tendo muita repercussão do que aconteceu ontem, e eu tenho certeza que eu estou me expondo aqui juntamente com a minha esposa, e eu tenho certeza que nós vamos aqui, aleluia, dizer aos irmãos a situação que ocorreu. Ontem nós estávamos com problema no aparelho, no celular, e nós não tínhamos uma posição correta, e nós já estávamos em cima do horário de nós já fazermos o culto. Então eu simplesmente me levantei, fui tentar arrumar, e aí acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos, Então caiu. Eu ali tropecei e ali acabou muito dali destruindo aquele aparelho que acabou caindo lá no chão. Então eu ali, de uma forma imprudente, de uma forma incorreta, eu ali, como uma pessoa que não poderia agir da conduta e nem da forma que eu agi, eu ali me direcionei uma palavra que aqui eu estou antemão, publicamente, juntamente com a minha esposa, nunca tivemos nenhum tipo de problema. 4 anos que nós convivemos, 4 anos que nós estamos juntos, 4 anos que nós estamos abraçando a obra do Senhor, e por um momento que verdadeiramente pela minha falha, eu assumo publicamente o meu erro de ter direcionado uma palavra incorreta, uma palavra imprudente e um comportamento e uma atitude que não é cabível à minha pessoa, à minha índole. Então eu já quero aqui, antemão, primeiro a Deus, eu quero pedir o meu perdão, publicamente eu quero pedir perdão para minha esposa Débora, pela minha atitude, pelo meu erro, pela minha falha, e publicamente pedir perdão que essa não é uma conduta do irmão Edson Araújo, essa não é uma conduta da minha pessoa. Então eu tenho certeza que quem me conhece sabe a minha índole, sabe da minha pessoa. Então aqui eu estou publicamente pedindo perdão à minha esposa e a todas as pessoas pela palavra e pela atitude, que nunca houve essa na nossa vida. A primeira coisa que me chama a atenção nesse vídeo de pedido de desculpas é quando ele vai falar que tropeçou, para explicar o que aconteceu na situação, que ele teria tropeçado, derrubado o celular.
Então eu simplesmente me levantei, fui tentar arrumar e aí acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos. A gente consegue ver o que ali então? Primeiro na face dele. F1 AU20B, medo, juntamente com inspirada funda. Fui tentar arrumar. Seguido de F1 AU20B, medo novamente, observável pela musculatura do risórios que contrai os lábios ali no canto, deixando a boca extensa mais lateralmente, e nesse momento ele faz mais uma expressão de medo, também AU20. O medo em excesso pode estar associado ao Detection Apprehension, que é uma condição explicada no livro Emotions Revealed, a tradução desse livro, A Linguagem das Emoções, onde é dito que quando a gente expressa medo com muita frequência, pode ser um sinal de que a gente está tentando ali contornar a situação, mas no fim podemos estar com medo da nossa versão verdadeira ser vazada. Aqui então ele aparece com um detalhe desnecessário na narrativa. Começa a falar que aquele outro celular era para tocar hinos. E aí acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos. O que acontece? Quando alguém está tentando manipular uma narrativa, um mentiroso, ele quer contar uma história para que ela beneficie ele, para que ele saia como uma imagem de alguém positivo. Então é muito comum um mentiroso polvilhar a história dele ali com detalhes ou sair do foco. A gente não quer saber se o outro celular era para tocar hino, para jogar Pokémon GO, a gente quer entender por que teve a ofensa. E a pessoa passa mais tempo falando do celular do que falando da ofensa. Então isso pode ser visto como uma possível manipulação de narrativa, sim. O código no protocolo SCANS é S3, Impression Management. Ele faz repetição excessiva de alguns termos, como por exemplo, ali, dali, acabou. Eu ali tropecei e ali acabou muito dali destruindo aquele aparelho que acabou caindo lá no chão. O que significa isso? S1, a repetição excessiva, é também visto como um agregador verbal de tempo. Quando a pessoa está praticando a dissimulação, ela precisa fazer o quê? Pensar numa melhor resposta, pensar nas palavras, organizar corretamente o que ela vai falar. E aí é muito comum ela usar agregadores de tempo. Ela pode dar uma pausa longa, ou ela pode ficar repetindo uma palavra, e aí uma palavra, até que uma palavra, ela encontre uma palavra certa para falar uma palavra. Eu não sou culpado. Então é muito comum esse tipo de conduta também durante a dissimulação. É interessante observar aqui que ele diz, direcionei uma palavra, e não fala qual foi a ofensa, Ele não fala o que ele falou, inclusive ele não chega nem a usar o termo ofensa. Eu ali me direcionei uma palavra que aqui eu estou antemão, publicamente, juntamente com a minha esposa, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Isso pode ser visto como um C2, afastamento verbal. Isso é explicado melhor no livro Detector de Mentiras, da Pamela Mayer, e se você quiser adquirir esse livro, é só clicar no link aqui na descrição e pegar ele com um preço bem bacana. Outro ponto que me chama a atenção ainda nesse momento é que ele diz, direcionei uma palavra que... E aqui eu estou... Eu ali me direcionei uma palavra que aqui eu estou... Ele não chega a concluir. Direcionei uma palavra que o quê? Que foi negativa? Que foi uma ofensa? Que acabou ofendendo? Não, ele fala, direcionei uma palavra que... E aqui eu estou com a minha esposa. Ele muda o foco, ele não chega a dizer o que foi, qual foi a consequência dessa palavra. Isso pode ser visto como uma manipulação narrativa, onde a pessoa não diz ali, o mentiroso ele tende a não praticar, não dizer o que aconteceu, nenhuma coisa que possa prejudicar ele. O mentiroso dificilmente vai falar, olha, eu ofendi a minha esposa chamando ela de imbecil, não era esse o meu objetivo. Não, ele vai falar o quê? Ele vai usar termos de afastamento verbais, olha, a situação não foi bem essa, ocorreram desavenças. Mas lembrando, gente, nós não estamos culpando esse pastor, muito menos dizendo que ele é culpado, acusando ele. Estamos apenas tentando entender aqui por meio da análise da linguagem corporal e do discurso o que ele está dizendo, beleza? No momento que ele vai assumir publicamente o seu pedido de desculpas, nós conseguimos ver uma pausa brusca na sua narrativa. Que verdadeiramente pela minha falha eu assumo publicamente o meu erro, que verdadeiramente pela minha falha eu assumo publicamente. Deslocamento do canto dos lábios de forma unilateral, uma microexpressão de desprezo. B2, falta de sincronia gestual entre o gesto e a verbalização. Ele faz o gesto primeiro e depois vem a verbalização. Então é muito comum também, isso é falado no livro Telling Lies do Paul Ekman, quando a pessoa está praticando a dissimulação, ela se concentra o quê? No que ela vai falar. E os gestos acabam não saindo sincronizados. Aí eu estava aqui com o meu amigo, então pode acontecer também quando eu estou forjando uma manipulação de narrativa, ok? E outra coisa que me chamou muita atenção, em um determinado momento do vídeo ele fala, vocês, eu peço perdão para vocês, peço perdão para o meu pastor, blá 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 blá. Publicamente eu quero pedir perdão para minha esposa Débora, pela minha atitude, pelo meu erro,
pela minha falha. Eu quero pedir perdão também pelo meu pastor Elias. Eu quero pedir perdão à minha família, também à família da minha esposa. Porém, quando ele vai falar da esposa dele, ele não vira para ela e fala assim: olha, eu quero inclusive te pedir perdão, me perdoa, tá, fulana? Publicamente eu quero pedir perdão para minha esposa Débora, pela minha atitude, pelo meu erro, pela minha falha. Não, ele diz que quer pedir perdão para a esposa dele. Ele não pede diretamente. Porém, no vídeo anterior, né, na live, a ofensa ele direcionou para ela. Ele ofendeu ela de forma direta. Não, só imbecil. Por que aqui na hora de pedir perdão ele não fez de forma direta também, viu? Inclusive, queria pedir perdão para minha esposa. Esposa, desculpa, tá? Não era a intenção. Não, eu gostaria de pedir perdão para minha esposa. Então peça, se você quer peça, vira pro lado e pede. Gente, mas observando aqui num geral o discurso desse pastor, o que a gente consegue observar é uma coisa que está muito associada a relatos positivos, né? Vamos observar com atenção. Primeiro, ele explica o que aconteceu na situação e ele diz que o celular de fato caiu e quebrou. Ele diz que errou e ele pede desculpas. Geralmente, uma pessoa que não está arrependida, ela dificilmente vai falar que sente muito e vai admitir que errou. Porém, tem só um pequeno detalhezinho aí nesse pedido de desculpas que é um pouco incomum, vamos dizer assim. Acontece que antes dele pedir desculpas, de fato, ele verbaliza qualidades sobre si próprio. De ter direcionado uma palavra incorreta, uma palavra imprudente e um comportamento e uma atitude que não é cabível à minha pessoa, à minha índole. Fala basicamente alguma coisa como: olha, é uma conduta que era totalmente fora de uma pessoa da minha índole, não era cabível para alguém da minha índole, então eu peço desculpas. Isso é um pouco incomum como um pedido de desculpas, porque geralmente no pedido de desculpas significa que você está admitindo algo negativo que você fez para depois você pedir desculpas. Se eu começo o meu pedido exaltando a minha imagem, dizendo o quão positivo eu sou, para depois eu falar que eu fiz alguma coisinha negativa, qual é a função do pedido de desculpas? Olha, eu fiz uma coisa que eu, sendo o Vitor do Metaforando, sendo a pessoa que eu sou, do nível de perito facial, é incabível um erro desses, mas eu vou pedir desculpas. Isso fica um pouco estranho, certo? Mas lembrando, é apenas uma incoerência situacional. Isso é explicado pelo monitoramento de realidade. A gente entende como que é feito um pedido de desculpas na maioria das vezes e a gente observa para ver se esse se encaixa na situação padrão. E ela dá uma pequena destoada nesse critério que eu comentei com vocês. Mas no geral, é uma situação muito comum aqui, o que ele está dizendo, em casos onde a pessoa de fato está se sentindo arrependida. Mas lembrando, a gente está tentando entender a situação, beleza? Eu separei aqui umas observações sobre a esposa dele também, vamos dar uma olhada. A postura dela durante quase todo o vídeo é a mesma: tensão na região dos ombros, B4, postura de fechamento com os braços cruzados e cabeça baixa. Vez ou outra, ela efetua um gesto pacificador, automassageando os braços ou as mãos. A cabeça baixa quase o tempo todo pode ser ali explicado também no livro Linguagem das Emoções como um tipo de comportamento de vergonha ou culpa. Ela pode se sentir culpada ou envergonhada. A tensão nos ombros, os gestos pacificadores, a postura de fechamento, pode ser ali alguns sinais de ansiedade elevada. Poderia dizer pra gente, né, numa conclusão rápida aqui, que ela pode ter se sentido envergonhada, culpada ali naquele momento de estar ali com o marido pedindo desculpas e também muito apreensiva, desconfortável de estar ali naquele momento. Significa que ela não teria gostado de estar ali do lado do marido pedindo desculpas naquele momento. E é muito interessante que quando ele vai pedir desculpas para a esposa, nesse momento que ele menciona a esposa, ela começa a se movimentar muito de um lado para o outro. Esse desequilíbrio corporal, né, alterar o peso de um lado para o outro, pode ser visto como um grande aumento de ansiedade e até mesmo uma sensação de desequilíbrio emocional. É muito comum, quando eu não estou confortável, eu fico jogando o peso de um lado para o outro. Mas essa é apenas a nossa conclusão nesse vídeo. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha esse vídeo para ajudar bastante a linguagem corporal a ser divulgada de forma mais técnica. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!